E nos próximos dias, Chapecó vai ganhar novos pontos de ônibus. O investimento vai ser de mais de 5 milhões de reais. A nossa equipe percorreu alguns bairros aqui da cidade para mostrar como é que estão as paradas de ônibus atuais aqui em Chapecó. A reportagem é de Rodrigo Gonçalves e Arvito Concato. Fizemos um passeio pelas ruas de Chapecó e encontramos muitos pontos de ônibus com problemas. No bairro Presidente Médici, a parada está assim. Aqui não tem banco para esperar o ônibus sentado. O mesmo se repete no bairro Pinheirinho. Não tem assento para o passageiro aguardar o ônibus. Mais à frente, um ponto de ônibus completo, com cobertura e lugar para sentar. Já no bairro Passo dos Fortes, o mato tomou conta do local onde ficam as pessoas. A estrutura também está enferrujada e com partes quebradas. Encontramos a mesma situação no bairro Cristo Rei. A falta de assento nos pontos de ônibus são as principais reclamações dos usuários do transporte público da cidade. Falta o assento, né? Para senhores de idade não podem, né, ficarem de pé. Então isso aí tem de fazer, né? Muitos pontos falta banco para sentar, tu tem que ficar, tu esperar, tu se moia. Tá bem ruim, os pontos tem pontos bem ruins. No bairro Maria Goretti, este é o estado de um ponto de ônibus. A parada fica em frente a uma escola estadual. Já no bairro Bom Pastor, os moradores tiveram que improvisar. Eles construíram um banco de madeira no ponto de ônibus. E este mesmo problema se repete em outros bairros da cidade. Neste ponto de ônibus, aqui no bairro Esplanada, tem bastante mato em volta e também não tem banco para sentar. Com isso, os moradores tiveram que improvisar e acabaram colocando esta cadeira. Tem telhas aqui para dar sustentação. Dá para sentar e aguardar enquanto o ônibus não chega. Em outro ponto de ônibus, no bairro Esplanada, o banco está quebrado. Pedaços de concreto foram colocados para criar um novo assento. Já nesta parada, foi criado um banco. Tudo para não precisar esperar o ônibus em pé. Mas esses problemas estão com os dias contados. Novos abrigos serão instalados na cidade. Um investimento de mais de 5 milhões de reais. E tudo que a comunidade espera é que problemas assim não se repitam. Realmente a maioria dos pontos de ônibus aqui em Chapecó não tem o banco para o pessoal sentar. E quando chove, né, gente, com um ponto nesse tipo assim, se chover com vento, não tem jeito de você se abrigar da chuva, você vai se molhar, não adianta, né? Mas parece que a situação vai mudar. E para saber como vão ser esses novos pontos aí que vão ser instalados aqui em Chapecó, vou voltar a conversar com o Rodrigo, que está lá na Autoviação Chapecó. Rodrigo, como que vão ser esses novos pontos e quando que eles começam a ser instalados para o pessoal que está nos acompanhando, nos assistindo, poder ficar mais tranquilo quando precisar do serviço de transporte público? Pois é, Felipe, o que eu posso adiantar é que esses novos pontos de ônibus aqui de Chapecó vai ter assento para o pessoal aguardar o ônibus aí sentado, né? Diferente do que a gente mostrou na reportagem, onde muitos dos locais que nós visitamos em diferentes bairros aqui de Chapecó não tinham assento. Agora essa nova estrutura vai ter isso e também cobertura. Para saber todos os detalhes de como vai ser, eu converso agora com João Escopel Filho, ele que é diretor aqui da Autoviação Chapecó. Como é que vai ser esses novos pontos que serão instalados aqui na cidade? Bem-vindo ao Balanço Geral. Bom dia. Então, justamente, o novo edital ele prevê a colocação dos novos pontos, né? A responsabilidade é da prefeitura e isso vai ser feito com o valor repassado pela empresa Autoviação da outorga, né, para iniciar a nova licitação. Esses pontos de ônibus vão ser todos com estrutura de aço inoxidável e vidro, né? E serão dois modelos. Um é a plataforma, que tem 15 metros, que serão instalados no binário, onde terão os corredores de ônibus, e o abrigo de ônibus, né, que tem uma estrutura de 4 metros, ambos com acesso para cadeirante, e vão privilegiar aí a população, né, de Chapecó. A partir de quando começa esse trabalho de instalação, de mudança dos novos pontos de ônibus? Nós não temos ainda essa informação porque falta a ordem de serviço da prefeitura, né? No contrato antigo, a responsabilidade era a mesma. A prefeitura constrói os pontos e a Autoviação Chapecó, após os pontos entregues, passa a dar manutenção devida nesses pontos, né? Nesse novo contrato, que se iniciou agora em dezembro, é a mesma coisa. A prefeitura constrói os pontos e a Autoviação passa a dar manutenção neles após a entrega deles. Mas o que se sabe é que esses pontos serão distribuídos em todos os bairros aqui de Chapecó.
Exatamente. A primeira etapa desse projeto já tem viabilizados as quatro plataformas que serão na Nereu e na Fernando Machado, e são 500 abrigos de ônibus que vão ser espalhados aí nos principais pontos da cidade. Um investimento bastante alto, mais de 5 milhões de reais que vão ser investidos, né? Exatamente, foi o valor repassado da empresa para a prefeitura no valor de outorga da concessão do transporte coletivo, que será totalmente investido nos abrigos de ônibus. Certo, muito obrigado pelas informações. Agora, Felipe, é aguardar os próximos passos desse edital e esperar que esses novos pontos de ônibus sejam instalados o quanto antes aqui em Chapecó, para a gente não precisar ver cenas como essas que nós mostramos aí na reportagem, de pessoas aguardando o ônibus de pé ou até mesmo em abrigos sem cobertura. Volto com você no estúdio do Balanço Geral. Tá certo, Rodrigo Gonçalves, do nosso Papalégua, junto com o Roberto Bortolanza. A gente espera que esses pontos sejam instalados o quanto antes, né? Para as pessoas terem mais conforto quando vão esperar o ônibus, poder esperar sentado, poder esperar abrigado da chuva, abrigado do sol. E é claro, a gente segue acompanhando todos esses casos aí e que esses pontos possam então realmente ser instalados aqui em Chapecó.